Pode um dragão criado na década de 90 ser mais relevante do que o Golias Esmeralda da Marvel? Ou então trazer alguma coisa mais relevante do que trouxe Robocop, o policial do futuro? Não sei, mas eu ainda tenho algo para falar sobre The Savage Dragon, a série inicial escrita por Erik Larsen. Depois da abertura, eu continuo. Vamos começar a bagaça. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Esse é o House Files, tentando terminar a saga de The Savage Dragon. Essa é uma série que marca o início da produção da editora Image Comics. Porém, não se trata da obra de maior sucesso ou mesmo de maior impacto da época. Ela semeia, na verdade, as bases daquilo que vai se tornar a Image ao longo dos anos. Em primeiro lugar, Dragon é o que podemos chamar de um filhote do espírito do tempo dos anos 80 e 90. Essas décadas foram marcadas pela ascensão de toda espécie de herói que representava, primeiramente, a masculinidade de maneira mais exacerbada, aquela masculinidade tóxica que todo mundo gosta de falar hoje em dia. Dessa forma, apesar de Rambo, o Grande Dragão Branco, Stallone Cobra, Exterminador do Futuro, Conan e tantos outros tivessem estreado nos anos 80, foi na década seguinte que eles conquistaram o espaço no imaginário popular, até por conta das suas reprises e de tudo mais o que acontecia na época. A maior prova disso é que os adolescentes dos anos 90 se tornaram os trintões e quarentões de 2010 e gozaram horrores ao ver os Mercenários. Aquela franquia que junta todo mundo daquela época e faz uma homenagem ao homem descerebrado. Vimos isso nos exemplos mostrados nos outros vídeos. E vimos como Larsen apela para poses que remetem a esses filmes. Durante essa década, vimos a ascensão do que chamamos no Brasil de gênero brucutu. Heróis que possuem duas características bem marcadas. A primeira é a conivência com uma afirmação tóxica de virilidade, que pode ser vista em diversos personagens da série, mas não em Dragon. Larsen percebe, logo no início da série, que essa é uma questão que merece toda a atenção do autor. Por isso, coloca o personagem em situações sem um posicionamento superior do homem frente a nenhuma mulher. Afinal de contas, ele não é um homem, é um dragão. Essa característica segue ao longo da obra, quando esta inicia sua trajetória dentro da Image propriamente dita. Spoiler na sua cara de novo, rapaz! O segundo ponto desse Zeitgeist, que é o espírito do tempo, relaciona-se ao conceito de justiça que é normalmente inserido no gênero de super-herói. Erik Larsen vai de encontro a quase tudo que fora publicado pelo selo Image até aquele momento, tirando Spawn e Witchblade, pois estão no limite entre dois gêneros, super-heróis e terror. O restante das publicações iniciais são uma celebração do vigilantismo da década de 1980, somado à ultraviolência que seus artistas adoravam retratar nas páginas da Marvel, o que é um verdadeiro pé no saco. O vigilantismo muitas vezes pode servir para importantes questionamentos com relação ao sistema judiciário e ao sistema penal estadunidense. Porém, não se trata disso. Conforme o espírito da época, o vigilantismo era a afirmação figurativa do homem acima do Estado, aquele indivíduo que consegue, por merecimento, mostrar uma moralidade superior até mesmo daquela defendida pela sociedade. Em The Savage Dragon, no entanto, tudo é revertido para um homem que serve à força policial, que serve ao Estado, que atua no limite da lei. Essa diferença é marcante, pois temos um herói que precisa lidar diretamente com a mídia, com a política interna e externa da polícia e com todo o aparelho estatal de forma direta ou indireta. Se o Superman só responde ao presidente dos Estados Unidos porque quer, e Batman se torna amiguinho do comissário Gordon, Dragon tem seu ganha-pão respondendo às ordens do comissário de polícia e do delegado de plantão. Ele não pode fazer justiça com as próprias mãos, e não pode, acima de tudo, infringir as leis porque está num momento de fúria ou por qualquer motivo que seja. Assim, Larsen cria um mundo em que o super-herói precisa ser responsabilizado por seus atos constantemente.
É claro que isso também serve para expor o limite do próprio sistema penal e do próprio Estado, por extensão. A cidade está imersa em corrupção, e qualquer um dos monstros é libertado rapidamente quando possui capital suficiente para pagar um bom advogado. E, em alguns casos, é aquele disposto a pagar a propina, ou que está inserido nos quadros do líder da máfia local. Em termos estruturais, conforme mostramos nos outros vídeos, a história do policial não está referendada no clássico épico, como os heróis dos anos 30 e 40, nem mesmo está no toy trágico dos heróis dos anos 60 e 70. Aqui há algumas novidades que precisamos comentar nesse momento. Apesar de começar utilizando o artifício típico da narrativa épica, em medias res, o autor extrapola, criando várias vezes o efeito em diversos pontos para que o leitor perceba que se trata de uma história em que a miríade de possibilidades poderá levar a acontecimentos em paralelo. Ao mesmo tempo, não há uma luta contra o seu próprio destino, mas a aceitação dele, apesar de, no primeiro momento, o herói não aceitar o chamado, algo típico da narrativa heróica. Rapidamente, ele muda de ideia devido a um acontecimento e à falta de perspectiva, e se une à força policial de Chicago por um motivo muito mais ordinário do que grandioso. A cereja do bolo, porém, está num fato que muitas vezes é ignorado pelos leitores de quadrinhos de super-herói. Dragon aprende a lidar com as situações enquanto a história avança. Vimos isso quando o personagem tem que lidar com a imprensa. Vimos isso quando ele enfrenta o vilão canibal no esgoto. E ainda vimos que a lição aprendida numa determinada situação será inválida em outra, como no caso da luta de Dragon contra os vilões mafiosos mais experientes, que ao termo e ao cabo, ele perde e é quase morto. A fragilidade do herói nesse caso nos mostra que ele precisa aprender a lidar com esse mundo que ora está inserido, fazendo com que ele tenha de evoluir constantemente. Ora não está porque o maior problema que o cerca é a corrupção, algo que ele aprenderá a lidar com o tempo. Outro spoiler na sua cara! The Savage Dragon é uma das séries mais criativas que tivemos acesso nos anos 90, mas os leitores e a crítica da época estavam mais interessados no que os medalhões que saíram da Marvel tinham a oferecer. Isso para a série foi algo estranhamente positivo. Larsen não tinha a pressão de criar sempre histórias bombásticas, o que fez com que o Spawn tivessem outros escritores rapidamente, porque Todd McFarlane, né? Vamos combinar. Não tinha a pretensão de se tornar um clássico, como queria Rob Liefeld e Jim Lee com seus personagens plágio. Dragon e seu criador poderiam contar suas histórias com a calma necessária para que, à exceção de Spawn, pudesse se manter publicados até os dias de hoje. Em última análise, Savage Dragon conseguiu algo que nenhum outro dos personagens conseguiu: manter-se fiel aos seus pressupostos e gerar uma franquia importante para o mercado de quadrinhos atual. As primeiras edições que analisamos são somente a pontinha do iceberg do que irá acontecer com o Dragão de Chicago. Caso queiram, escrevam nos comentários para que eu continue a análise da série, pois Larsen se aprofundará muito em temas que comentamos aqui, e outros que lhe serão caros ao longo das edições, como família, paternidade, casos amorosos, etc, etc. Ficamos por aqui por enquanto, senhoras e senhores. Até a próxima semana com uma série em que Rick Jones se torna o mais poderoso ser do universo Marvel. Então, aquele beijo na bunda e até lá!